Resumo do terceiro livro da Bíblia Sagrada, Levítico. O terceiro livro da Bíblia, Levítico. O livro recebe este nome por falar dos levitas, uma das tribos de Israel. O livro informa sobre o culto israelita, os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos e a consagração dos sacerdotes. Também encontramos em Levítico as leis acerca dos alimentos e animais puros e impuros. Essas leis protegiam os filhos de Israel no deserto e faziam deles um povo diferente, isto é, consagrado ao Senhor. Enfim, o livro de Levítico apresenta a maneira de se aproximar de Deus em relação aos meios para fazê-lo e o estado de pureza em que os homens deveriam estar, especialmente quando o assunto era o sacerdócio e seus rituais, isto é, os meios estabelecidos por Deus para aqueles que estão fora do santuário se aproximarem do Senhor. Também existe em Levítico as várias convocações do povo para as festas do Senhor e suas exigências, e, finalmente, as consequências de violar os princípios estabelecidos por Deus como a condição para o relacionamento com Ele. Símbolos de Cristo. Sacrifícios de animais eram praticados desde que Adão pecou, porém, no livro de Levíticos, ou no Manual dos Sacerdotes, há uma revelação mais clara de que esses sacrifícios apontavam para o Salvador. Em cada detalhe deles, o povo podia ver a obra de reconciliação daquele que tomou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar, para que nós possamos herdar a vida eterna. O livro de Levítico, com seus rituais, pode ser considerado um pré-evangelho, pois apresenta a morte de Cristo prefigurada na daqueles animais sacrificados. Devemos ler este livro com mais cuidado, procurando encontrar nas suas figuras a obra e a pessoa de Jesus Cristo. A confissão dos pecados. Esta lei determina que a confissão dos nossos pecados deve ser específica. Não basta uma confissão geral, mas após um exame de consciência, devemos pedir perdão a Deus por cada falta cometida, mencionando um a um os nossos pecados, incluindo aqueles que foram contra nossos semelhantes. A verdadeira confissão reconhece os pecados particularmente. Estes podem ser de tal natureza que basta apresentá-los a Deus para que consigamos o perdão. Se nosso erro prejudicou a outros, esta lei nos lembra de que estamos na obrigação de desfazer um acerto particular com a pessoa a quem magoamos ou prejudicamos. Jesus lembrou os seus discípulos dessa lei, dizendo que o pedido de perdão ao próximo deve anteceder o pedido de perdão a Deus. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Mateus 5, 23, 24. Seguir essa lei não é fácil, mas Deus exige isso de nós para que nos sirva de barreira quando sofrermos a tentação de pecar contra alguém. Obedecer essa lei é seguir o caminho da reconciliação e da paz. Na verdade, é o único caminho. Fazer diferença. O vinho embotara a mente de Nadab e Abiú de tal maneira que eles não conseguiram fazer diferença entre o santo e o profano. Como um motorista que provoca um acidente com vítimas fatais, é considerado culpado de crime doloso, com a intenção de matar, se estiver embriagado. Aquele que vai dirigir e bebe está assumindo o risco de cometer um acidente. Assim, os filhos de Eli foram responsabilizados por Deus pela profanação do santuário.
Entretanto, há muitas coisas que podem entorpecer a nossa mente ou os nossos sentidos espirituais, de modo a não discernirmos entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre o que pode e o que não pode. O pecado acariciado embota nossos sentidos e pode nos levar a profanar o templo do Espírito Santo, que somos nós. Isaías advertiu: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Isaías 5:20. Somente uma vida consagrada a Deus e o estudo da sua palavra, que é luz para o nosso caminho, Salmos 119, 105, pode nos ajudar a fazer a distinção entre o que Deus aprova e o que Ele condena. Aquele que cessa de melhorar, cessa de ser bom. A vida cristã é como andar de bicicleta. Se parar, pode-se cair. A lei da lepra. O pecado, tal qual a lepra, é contaminador e fatal. O pecado mancha, corrompe e rasga as nossas vestes morais e descobre a nossa cabeça em vergonha. O pecado nos separa de Deus. Isaías 9, 2, 3. A geração atual está buscando sua porção nesta vida. Seu Deus é o ventre, sua glória é sua vergonha e os desejos carnais sua motivação. Pouco pode se esperar dela. Quem teria condição de nos curar da lepra e do pecado? Aquele que disse ao leproso: queres ser limpo? Mateus 8:3. Também nos convida: venha e me conheça. Ainda que os seus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Basta querer e Jesus nos cura da lepra do pecado. Basta querer e Ele fará de nós um exemplo de vida e de saúde espiritual. Sem Cristo, nunca ninguém será curado da lepra do pecado. A vida no sangue. Quão marcantes são os paralelos da vida espiritual e da vida física? Da mesma maneira que a alma, vida da carne, está no sangue, a vida da alma é aquela corrente vital que flui de Cristo para o cristão. Se as artérias que conduzem o sangue até a nossa mão fossem bloqueadas ou separadas, em pouco tempo ela estaria morta e sem utilidade alguma, pondo em risco até mesmo a nossa vida. Um órgão tão útil se tornaria totalmente imprestável. De modo semelhante, a vida de Cristo deve fluir através de nós. Caso contrário, deixaremos de ser úteis para o corpo de Cristo, que é a Igreja. Quando pela comunhão diária contemplamos o sacrifício de nosso Senhor, nossa alma assimila a vida que provém de Cristo e então vivemos e somos úteis. O respeito ao próximo. Não odiarás ao teu próximo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É a ordem da lei divina para nós. É paradoxal que o homem, o único ser criado por Deus e que foi dotado da capacidade de raciocínio, seja hoje pior que os animais irracionais. Os valores morais, éticos e os bons costumes foram há muito tempo substituídos pela corrupção, pela violência e imoralidade. Os direitos civis são desrespeitados em todos os lugares, de todas as formas, sem que haja alguém que os faça valer. Aquilo que antes era vergonhoso, respeitável e até mesmo passível de punição, hoje é aceito como normal, fazendo com que aqueles que ainda não perderam a capacidade de raciocinar se sintam ofendidos e lesados em seus direitos como cidadãos. Basta abrir os jornais ou assistir a um noticiário na televisão para chegarmos rapidamente à conclusão de que o mundo está perdido. Como cristãos que aguardamos um dia o reino celestial, precisamos viver neste mundo lembrando de que não podemos tomar parte nesta selvageria. Como nunca antes, o mundo necessita de homens e mulheres que creiam nos valores morais e espirituais como sagrados, que amem, respeitem o próximo e os seus direitos, como nos ordena
o Senhor. Ore a Deus para que Ele sempre seja um referencial dos valores éticos, morais e espirituais na caótica sociedade em que vivemos. Sem defeito. O animal escolhido para ser oferecido em sacrifício deveria ser absolutamente isento de qualquer deformidade. Como isso simbolizava o pecado e o cordeiro representava Cristo, aquele não poderia ter nenhum defeito, porque Jesus, a quem ele simbolizava, seria aquele que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Jesus nasceu neste mundo afetado pelo pecado, mas não infectado por ele. Cristo, como nós, experimentava todas as consequências que o pecado traz ao homem, como o cansaço, a fome, a sede, o sono, a dor, a angústia e a tristeza. Contudo, nunca cometeu um pecado sequer. Ele nasceu com uma natureza não contaminada pelo pecado, como a de Adão, antes da queda, sendo por isso chamado pelo apóstolo Paulo de segundo Adão. 1 Coríntios 15:45. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, do 45 ao 49. Ao nascer sem a natureza pecaminosa, por isso vindo do ventre de uma virgem, e viver uma vida santa, Jesus mostrou para o universo que tanto Lúcifer como Adão poderiam ter evitado o pecado. Vivendo santamente, Jesus qualificou-se para ser o nosso substituto e, por isso, a sua morte na cruz pagou o preço dos nossos pecados. O cordeirinho sem defeito apontava para Jesus sem pecado, que um dia voltará a este mundo e vai nos conceder o privilégio de possuir uma natureza santa, não propensa para o mal, mas inimiga do pecado como a dele. 1 Coríntios 15, 51, 54. Quanto você vale? A lei do resgate determinava que se alguém, por estar enfrentando alguma situação de dificuldade ou de perigo, fizesse algum voto ao Senhor, dedicando-lhe algum bem animal ou alguma pessoa de sua família, este teria que ser cumprido, pois aquilo que fosse dedicado a Deus tornava-se sagrado. Caso o bem dedicado não pudesse ser oferecido como oferta no templo, por se tratar de pessoas ou animais de espécies não sacrificiais, então aquele bem teria que ser resgatado mediante um pagamento em dinheiro, segundo a tabela do santuário. Um homem valia 5 ciclos de prata até os 5 anos de idade, 20 ciclos de prata até os 20 anos e 50 ciclos até os 60 anos e 15 ciclos acima dos 60 anos. Pagava-se por uma mulher 60% do valor do homem e o valor de uma casa, um terreno, um animal ou outro bem qualquer, segundo a avaliação do sacerdote. Você já avaliou o preço do seu resgate? O preço pago por você foi o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. O mais alto preço que poderia ser pago por alguém. Aquilo que Deus considerou tão valioso não pode ser subestimado. Por isso, não devemos acariciar o pecado, antes devemos abandoná-lo, porque ele foi a razão de Jesus ter morrido por nós na cruz. Irmãos e irmãs, esse foi um pequeno resumo do livro Levítico da Bíblia, que é o terceiro livro. Procure mais entendimento, procure ler todas as passagens. Deus abençoe.